Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical, é a lição 3. Vamos começar orando a Deus neste momento. Peço aos irmãos que orem juntamente comigo, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, ó Pai, Pai, neste dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, para aprender mais de Ti, mais da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa nos iluminar, Pai, esclarecer a nossa mente acerca do Teu querer, dos Teus propósitos, ó Pai, para nossas vidas. E a cada dia o Senhor possa estar abençoando a cada um. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa é a primeira lição, a terceira lição da revista, que tem o título O Despertamento Renova o Altar. Lição 3, o despertamento renova o altar. O texto áureo vai dizer assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então, uma coisa que vai nos chamar a atenção aqui é que Elias chamou o povo para si e mostrou a eles que o altar tinha que ser reparado, para que viesse a acontecer o que aconteceu ali naquele lugar. O altar ele tinha que estar restaurado, porque o altar ele estava quebrado, a qual foi os filhos de Israel que quebraram o altar. Mas Elias pega aquele mesmo altar e repara novamente o altar, e então assim o Senhor os abençoa. Nós lemos também, na verdade prática, que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. É o Espírito Santo que renova a nossa vida. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá força. Por isso que o inimigo não consegue destruir ou derrubar aquele cujo o crente renova o seu altar através do Espírito Santo. A verdade prática, o comentarista vai dizer que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo constantemente renova as nossas vidas quando nós abrimos nossos corações, quando nós abrimos o nosso altar para que o Espírito Santo venha purificar o nosso altar, a nossa vida. Vamos ler o objetivo geral desta lição, que é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Os objetivos específicos desta lição, no primeiro tópico, é elucidar aos alunos o significado do altar para o Antigo Pacto. E o segundo tópico é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O terceiro tópico é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Então vamos para a introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então nós vemos aqui na introdução que a necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto de Deus, de se chegarem mais perto do altar, essa necessidade é que os homens têm, que as pessoas têm, que nos dá o despertamento de nós chegarmos até a Deus. É as necessidades que muitas das vezes nos coloca diante de Deus, porque como nós vamos ver aqui no decorrer da lição, as necessidades que os israelitas passavam
traziam eles para perto do altar, levavam eles para perto do altar. Você pode ver aqui que no primeiro tópico vai dizer, no subtópico vai dizer assim, ó, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Então eles sentiam essa necessidade. Por quê? Porque ali no tempo ali de Esdras, quando Israel volta ali do cativeiro, havia um terror sobre a vida deles, um medo sobre a vida deles por causa dos povos que estavam ao redor da terra, que estavam ao redor deles ali. Então eles tinham essa necessidade de buscar a Deus, eles tinham essa necessidade de ter uma comunhão com Deus, para quê? Para vencer esses povos que estavam ao redor da terra, que estavam ao redor deles. Então essa necessidade proporcionou eles novamente a reconstruir primeiramente o altar. Porque como nós vamos ver aqui na lição, o propósito que eles traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz, o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras capítulo 3, versículo 3. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Então, é através do altar restaurado, é através do altar renovado que nós temos esse acesso a Deus. Foi por isso que o profeta Elias restaurou primeiro o altar, porque o altar estava quebrado, o altar estava em ruína. Então, para termos a palavra de Deus, para termos a revelação de Deus, o poder de Deus em nossas vidas, o nosso altar tem que estar restaurado. O nosso altar tem que estar edificado. Então é através desse despertamento, é através daquilo que acontece ao nosso redor, que nós percebemos e nós vemos que o Espírito Santo, ele nos mostra que nós temos que restaurar ou renovar o nosso altar todos os dias, para que nós venhamos ter essa comunhão com Cristo, para que nós venhamos ter essa comunhão com Deus. Então você pode ver aqui na lição que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Ali, Êxodo capítulo 29, versículo 43. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. O primeiro tópico, ou segundo subtópico, vai dizer assim, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos. Primeiro, no tempo do profeta Elias, como nós lemos no texto áureo, que nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Então, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Sem o altar restaurado, com o altar em ruína, sabemos que não temos como obter a resposta de Deus para nossas necessidades, para as nossas vidas. Então, com a vida no altar, com a nossa vida sendo restaurada, sendo reparada a cada dia, nós alcançamos a cada dia o querer, o favor e as bênçãos do Senhor, a qual Elias estava querendo naquele momento,
que o nome do Senhor fosse glorificado através dele. Porque o fogo caiu do céu só depois que o altar foi restaurado. Não se faz sacrifício antes de restaurar o altar. Primeiro restaura o altar, depois Elias fez o sacrifício. E aí sim, Deus mandou o fogo do céu. Então muitas das vezes nós queremos fazer o sacrifício primeiro, sem a nossa vida, sem o nosso altar estar restaurado. Por isso que Deus não responde muitas coisas em nossas vidas por causa do nosso altar que não está restaurado. Precisamos primeiro restaurar o altar, preparar o altar, para que Deus possa intervir naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós estamos pedindo. O que Elias estava pedindo ali naquele momento era que caísse fogo do céu e consumisse todos os profetas de Baal, para que o povo de Israel viesse saber que existia um Deus e só um Deus em Israel. Então, para que Deus possa nos atender nas nossas necessidades, nós temos que reparar ou restaurar o nosso altar. Outro despertamento genuíno que começou na restauração do altar foi quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. Já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor, Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Sabemos que o altar, no Antigo Pacto, era uma ordenança de Deus. Deus deu o modelo do altar. Deus confiou a Moisés o modelo do altar. O altar ele tinha 2,20 metros de largura e 2,20 metros de comprimento, e tinha 1,30 metro de altura. Mas esse rei Acais foi em Damasco e viu o altar que tinha em Damasco e quis copiar o altar que estava em Damasco. Ele foi em Damasco e viu em Damasco o altar que estava lá em Damasco, a qual eles cultuavam aos deuses deles, o povo ali de Damasco, e ele quis copiar aquele altar. Mas sabemos que o altar não pode ser copiado. O altar é da forma que Deus fez, é da forma que Deus falou para Moisés. Você pode ver que na restauração, quando Elias repara o altar, ele repara o mesmo altar, ele não faz outro altar. Ele repara, melhor dizendo, o mesmo altar. Temos um exemplo também, que quando Jeremias desce à casa do oleiro, que ele vê o vaso se quebrando nas mãos do oleiro, e o oleiro pegando o mesmo vaso e refazendo de novo. Então nós vemos esses exemplos e nós trazemos para nossas vidas. O vaso estava na mão do oleiro, ele se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou, foi o vaso que se quebrou. Mas quem colocou de volta, quem restaurou de volta ali o vaso foi o oleiro.
mas o vaso era o mesmo. O altar é o mesmo. O altar que Elias reparou é o mesmo. O altar é aquele que Deus fez, aquele que Deus quer. Não temos como misturar as coisas. Se Deus é santo, nós temos que ser santo. Se Deus é puro, nós temos que ser puro. Nós não podemos confundir as coisas, misturar as coisas. Porque o altar é um simbolismo da cruz de Cristo. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se entregou por si mesmo naquele altar, naquela cruz, para nos dar vida. Então, mediante a esses fatos e a essas coisas, nós temos que purificar o nosso altar, purificar a nossa vida. Não modificar, não tentar mudar as coisas, mas seguir o que a palavra nos instrui, o que a Bíblia nos diz. Porque o que nós vemos, infelizmente, são as pessoas tentando dar um jeitinho no altar. Não tem como dar um jeitinho no altar, tem que reparar o altar. Tem que tirar aquilo que está errado de cima do altar e colocar aquilo que é certo, aquilo que Deus estabeleceu. Vamos continuar aqui na revista. O ponto central da revista é Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O segundo tópico vai nos dizer assim: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava perfeitamente, profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então, Jesus, pela sua redenção expiatória, ganhou não somente para mim, não somente para minha casa, para minha família, mas para todo mundo. Ele ganhou a redenção para todo o mundo. Então, Jesus não veio salvar uma só pessoa, Jesus veio salvar todo mundo. Todo aquele que nele crê será salvo. Mas todo aquele que não crê já está condenado. Por isso que ele disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Porque ele não veio para condenar, porque o mundo já está condenado, mas Jesus veio para salvar o mundo desta condenação. A nossa comunhão com Deus, a nossa
ida até a Deus é através da cruz, é através de Jesus Cristo, é através do sacrifício de Jesus Cristo. Não tem outro caminho que nos leva até a Deus. O único caminho é Jesus Cristo, só esse caminho que nos leva até a Deus, um caminho de santificação, um caminho de vida no altar, um caminho de aos pés da cruz. A nossa fé em Cristo é que nos leva até Deus. Sabemos que o inimigo, ele coloca vários caminhos. A própria Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento de muitos. Infelizmente, o inimigo tem cegado o entendimento até daqueles que estão dentro do Evangelho. Mas o Espírito Santo, nós vamos ver aqui na revista, é que é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, é Ele que penetra todas as coisas, o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, é que nos vai fazer entender essa redenção, esse sacrifício de Jesus Cristo por nós ali na cruz. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos instrui. Então, é através da comunhão, é através da renúncia, é através da santificação, da purificação que nós alcançamos essa redenção. É por isso que muitos não querem alcançar, não querem ou não tentam alcançar essa redenção, porque há uma renúncia. Há uma renúncia para adquirir aquilo que tem preparado para nós, que Deus deu gratuitamente. Mas temos que renunciar nosso próprio eu, renunciar nossa própria vida e viver no altar do Senhor, viver aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, não aquilo que nós queremos. Muitas das vezes vivemos aquilo que nós queremos e acabamos nos encontrando num cerco. Acabamos nos encontrando na posição a qual Deus não quer que nós nos encontramos. Mas quando nós colocamos a nossa vida no altar, quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, Deus, através do Espírito Santo, nos instrui e nos ensina o caminho. Na parte 2 que nós estamos, no primeiro subtópico vai dizer: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, Ele atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Como? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus entregou, Deus deu o seu único Filho. Essa é uma forma de atuação de Deus na morte expiatória de Jesus Cristo. Deus quis dar o seu Filho para morrer por nós que não merecíamos. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Efésios capítulo 3, versículo 6 e versículo 9. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9.
a saber que os gentios são coerdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, esse mistério estava oculto em Deus. De Deus entregar o seu filho, de dar o seu filho, estava oculto. As riquezas incompreensíveis de Cristo estavam ocultas, mas através do Evangelho de Jesus Cristo, através desta revelação, através do Espírito Santo, nós compreendemos e nós entendemos essas riquezas. Nós entendemos essas riquezas incompreensíveis que precisaria Cristo morrer por nós, para que nós voltássemos novamente para Deus. Porque Cristo foi santo, Ele é santo e sempre será santo. Tinha que um santo morrer pelos não santos que somos nós, pelos injustos que somos nós. Todo o Antigo Testamento, todo o sacrifício aponta para isso, porque o sacrifício, os animais, eles eram puros. Os animais, eles eram puros, eles não podiam ser de muita idade, os animais eram os primeiros animais, os novilhos. Então nós vemos toda a atuação ali apontando para Cristo, todo aquele sacrifício apontando para Cristo, que Cristo foi santo, Ele é santo e sempre será santo. Então nós vemos todo aquele modelo ali do sacrifício naquele altar que representa a cruz, apontando para Cristo. Então, só através do Espírito Santo nós temos esse entendimento. Vamos continuar lendo aqui. O subtópico segundo vai dizer assim: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus Cristo no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate e de aflições. Hebreus capítulo 10, versículo 32. O Espírito, primeiro, o Espírito ele revela. Efésios capítulo 1, versículo 17. O Espírito ele revela. O Espírito Santo ele revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. O Espírito, ele revela. 1 Coríntios também vai dizer que só sabe as coisas do homem, o Espírito que há no homem, assim também é o Espírito de Deus, só sabe as coisas de Deus, o Espírito de Deus. Vamos ler 1 Coríntios, deixa eu achar, se eu não estiver enganado, é o capítulo 2, deixa eu ver... 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler o versículo 11 até o versículo 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus,
senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então nós recebemos o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que nos revela as coisas de Deus. As coisas que não chegou ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, o Espírito de Deus, ele nos revela. Por isso que o Espírito revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Foi o Espírito de Deus que revelou isso a Pedro. Assim como o Espírito de Deus revela que nós temos que viver uma vida de santidade, que nós temos que viver uma vida de comunhão para termos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Através do sacrifício de Jesus Cristo nós temos esse acesso, mas não somente através do sacrifício, mas de uma vida de comunhão com Jesus, nós temos esse acesso a Deus. E como nós vivemos uma vida de comunhão com Jesus? É restaurando o nosso altar a cada dia. É reparando o nosso altar a cada dia. Então, o Espírito, ele revela, o Espírito, ele ensina as profundezas do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a morte, os corações deles ardiam. Então o Espírito ele ensina, o Espírito ele explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance dobrado, estar consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Então, através de Jesus nós temos esse livre acesso. Através de Jesus Cristo nós temos o acesso até a Deus. Quando ele disse, está consumado, o véu do templo ele se rasgou do alto a baixo. Então nós temos a qual outrora nós não tínhamos no antigo pacto, na antiga aliança, nem todos tinham esse acesso até a Deus. Hoje